Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júlio e no vídeo de hoje irei falar sobre containers e Docker. Bom, o Docker primeiramente é uma empresa e também o produto dessa empresa. Mas o nosso foco vai ser falar do produto em si, que é um container runtime, chamado Docker. Bom, voltando um pouquinho atrás para explicar sobre containers. Uma abordagem que a gente poderia tomar seria comparar os containers com as máquinas virtuais. Geralmente é utilizada essa comparação para explicar o que são containers. Bom, porque máquinas virtuais geralmente a gente já tem uma ideia de como funciona. Só para explicar aqui, máquina virtual ela vai ter o sistema operacional host, que vai ter sua infraestrutura rodando com seus drivers e tudo instalado. Aí vai ter um hypervisor rodando em cima desse sistema operacional, e esse hypervisor que vai gerenciar as máquinas virtuais, né, que vão ter seu próprio sistema operacional convidado rodando ali. E aí nelas, nas máquinas virtuais, você pode rodar as aplicações em si. Porém, como ele precisa ter um sistema operacional convidado ali rodando, as máquinas virtuais elas precisam de um tempo para fazer boot e tal, e rodar as coisas em si, então acaba demorando um certo tempo. Em comparação, o container ele não funciona dessa forma, pois que ele acaba sendo bem mais rápido, né, e bem mais vantajoso para as empresas utilizarem. Como que o container funciona? Vai ter o sistema operacional também host, com seus drivers instalados e tudo, só que daí vai ter, em vez do hypervisor, vai estar rodando, por exemplo, o Docker ali, o Docker Daemon, rodando a engine do Docker. E através dessa engine do Docker que a gente vai conseguir rodar os containers nesse sistema operacional. Porém, esses containers não vão precisar ter um sistema operacional rodando neles, porque eles vão usar o mesmo sistema operacional da máquina host. Com isso, eles se tornam bem mais rápidos para serem executados. Bom, essa é a comparação base assim, de como que funcionam os containers do Docker. O Docker é um dos containers runtime, né? Existem outros, como por exemplo o Cry.io, também é um outro container runtime e tal, mas o Docker acaba sendo o mais utilizado e é o mais famoso entre os containers runtimes atualmente. Então a gente vai falar sobre ele. Bom, aqui para baixo, nessa outra imagem, estou demonstrando qual é o fluxo do Docker, o fluxo mais básico possível, com os elementos mais básicos e fundamentais do Docker, que seriam o que? As imagens do Docker, os containers, as Docker files e o registry. Eu vou explicar cada um deles. Bom, começando pelo registry. O registry é o repositório das imagens Docker. Existe o Docker Hub, por exemplo, que é o registry do próprio Docker, da companhia, né, Docker. Nele você pode hospedar imagens Docker, mandar imagens para lá e buscar imagens de lá. Ele é bastante utilizado e tem imagens oficiais de várias plataformas e várias linguagens, por exemplo. Continuando aqui, falando sobre Dockerfile. Dockerfile seria a definição de como o container será executado, quais dependências que ele vai conter dentro do container. Ele é como se fosse uma planta da casa, ou seja, só contém as estruturas assim, as definições. Já o container, por outro lado, é como se fosse a casa em si, e ele que vai rodar as definições que foram implementadas na Dockerfile. E a Docker Image é o que é construído através do Dockerfile, ou seja, a gente usa uma Dockerfile com os steps lá e os comandos que a gente quer que sejam executados para construir a imagem. Aí a imagem por vez a gente usa para rodar os containers, ou seja, aqui tem exemplificado aqui, né? Dockerfile, a gente faz o build, ele vai gerar uma imagem, e da imagem a gente pode fazer o run e rodar o container. Já existem muitas imagens prontas no
próprio Docker Hub, que a gente pode simplesmente utilizar e rodar elas, e a gente acaba nem utilizando o Dockerfile, porque o Dockerfile já foi feito por outra empresa ou por outra pessoa, no caso. Esse é o fluxo mais básico dos elementos fundamentais ali do Docker. Existem muitos outros elementos que podem ser utilizados ali com o Docker, como volumes, networks, que são as redes, secrets, que são segredos, e etc. Bom, aí aqui explicando um pouco mais a fundo o que seriam os containers, né? Como a gente pode demonstrar aqui, os containers são rodados e executados pela engine do Docker, e eles são apenas processos que são executados no Linux, e eles são isolados utilizando próprios recursos do Linux. O próprio Docker ele usa alguns recursos do Linux ali para isolar esses processos. E os recursos que eles usam, por exemplo, são os namespaces, chroot e o cgroup, que são control groups. Aqui para baixo, explicando um pouco melhor sobre esses conceitos aqui. Por exemplo, os namespaces no Linux, existem 8 namespaces, que são basicamente segregações de recursos para isolamento deles, de modo que um recurso não consiga enxergar recursos que estão em outro namespace, né? É com isso que o Docker funciona e consegue isolar os containers de uma maneira tão eficiente. Aí aqui detalhando um pouco mais sobre cada um dos namespaces, começando aqui pelo namespace do mount, por exemplo, que é utilizado para isolar pontos de montagem no Linux. Você consegue usar um mount lá e isolar cada ponto de montagem em cada container. Aí o Process ID do PID para isolar os processos, tem o namespace do Network para isolar as interfaces de rede ali, do User ID para isolar usuários, do Control Group para se isolar a alocação de recursos, como tempo de CPU, memória, etc. Tem do IPC, que é o Interprocess Communication, para isolar essa comunicação interprocessos. Tem do Unix Time Sharing, para permitir que os processos possam ter diferentes hosts e domínios em cada processo. E por último, do Time Namespace, que é para permitir que os processos possam ter fuso horários e horários diferentes. Aí aqui um link com algumas informações da própria Docker e de tecnologias subjacentes, que mostra que ele descreve que o Docker em si é feito em linguagem Go e leva vantagem de diversos recursos do Linux, como para entregar sua funcionalidade. Ele usa uma tecnologia chamada namespace, né, conforme eu comentei lá, para isolar o espaço de trabalho nos containers. E basicamente isso. Aqui tem outras informações do próprio Docker e tal. A documentação dele é bem completa. Bom, essa é a base assim, da teoria sobre como o Docker funciona. E daí, para não ficarmos só na teoria, né, tem alguns códigos aqui para demonstrar alguns comandos que são bem interessantes. Estão nessa outra página. Bom, primeiramente vamos utilizar aqui o comando do Docker, que pode ser instalado, né, o CLI dele. É bem simples de instalar, é só buscar aqui Docker install, que ele já tem aqui as instruções de como instalar, por exemplo no Linux. Aqui é bem tranquilo. Aí depois de instalado, o CLI dele vai estar disponível. Aí começando aqui, a gente vai utilizar algumas imagens prontas ali, por exemplo do Alpine Buzzbox, que são umas imagens bem conhecidas para teste, são imagens oficiais ali, que podem ser encontradas aqui no Docker Hub. Essa aqui é a interface do Docker Hub. Aqui a gente pode ver uma descrição das imagens. Geralmente tem como rodar ela já aqui, como criar um Dockerfile customizado ali também. E as tags, né, que são bem importantes, que são
basicamente o versionamento de cada imagem do Docker que a gente pode executar aqui em containers. Eu vou utilizar elas. Aí aqui vamos começar primeiramente com o pool da imagem, que é basicamente a gente buscar do registry lá, né, do Docker Hub a imagem e baixar ela para a nossa máquina. Então, para fazer isso a gente usa o Docker Image Pool. Quando a gente passa assim só o nome da imagem sem o 2 pontos, alguma coisa no final, ele vai pegar automaticamente a imagem latest, que é como se a gente estivesse fazendo assim. Docker Image Puzzle Box latest. Isso aqui e sem nada aqui seria a mesma coisa, ele vai buscar a latest automaticamente. Então vamos fazer o pull aqui, a máquina virtual que eu estou executando. Já tem uma senha aqui porque eu já fiz o login no Docker Hub, mas por padrão inicialmente ele não vai pedir senha nenhuma. Aí ele baixou aqui nas minhas imagens. Se eu fizer um Docker imagem ls, ele vai listar todas as imagens que eu tenho. Eu tenho algumas aqui já baixadas, mas a BuzzBox a gente pode ver que está aqui no meio. Ela é uma imagem bem leve, só tem 1.24 MB. Então beleza, ela está baixada aqui na nossa máquina. Aí um próximo comando aqui que a gente pode utilizar seria o Docker Image Inspect, para a gente inspecionar essa imagem. A gente consegue ver algumas informações importantes sobre ela. Deixa eu aumentar aqui. Que são as descrições, que ele retorna um formato JSON aqui com as descrições dessa imagem. Aqui, por exemplo, as configurações do container aqui. Por exemplo, o user, que ela vai utilizar por padrão, aqui não tem nenhum definido. TTI, que é Teletype Writer, que é basicamente o console, se ela vai vir já com um console ativo para ela, que é o conceito do Linux ali, né, de cada console que você abre, ele vai alocar um TTI diferente para você. Aí tem outras informações aqui do OpenSDIN, de environment, se ela já tem algumas variáveis de ambiente definidas para essa imagem. E aqui tem um que é bem importante, que é o CMD, que é o command que essa imagem vai executar por padrão quando ela for executada, né, no container. Aqui ele só está executando o bin.sh, que é um shell ali basicamente. Ele vai só executar isso por padrão. Tem outro que eu estou interessado aqui, que é bem importante, que é o entry point, que é um comando de entrada do container. Ele é parecido com o CMD, porém tem algumas diferenças. No caso, o entry point ele é executado antes do CMD, e se tiver um entry point definido e um CMD definido, ele vai executar o entry point e passar o CMD como parâmetro para o entry point. Então eles têm uma certa diferença ali, né? Mas aqui no caso ele não está passando nada no entry point. Beleza? Aí tem algumas outras configurações aqui também, de hostname, domínio e tal. E é isso. Vamos seguir para o próximo comando aqui, que é relacionado já ao container. Também se quiser ver, por exemplo, outros comandos do Docker Image, você pode digitar Docker Image, que ele mostra aqui todos os subcomandos que ele vai ter aí. Docker Image Build, History, Import, Inspect, etc. Mesma coisa para o Docker Container, também se executar aqui Docker Container, ele mostra todos os subcomandos que você pode executar com o Docker Container. Eu vou começar na verdade aqui com o Docker Container RLS, que é para listar os containers que estão em execução. Pode ser também utilizado o Docker Container PS. Ele vai executar mostrar todos os containers em execução.
Se você vier aqui e colocar um menos A no final, ele vai listar todos, inclusive os que estão parados. No meu caso aqui não tem nenhum. Sem o menos A ele mostra só os que estão rodando, os que estão parados ele não mostra. Só com o menos A ele mostra. Beleza? Aí aqui que eu deixei anotado aqui é para criar um container. Aqui para baixo eu estou falando do Docker Container Run. E, por padrão, o comando mais utilizado para executar um container é o Docker Container Run, porque ele já faz algumas coisas ali, como por exemplo ele faz o pull da imagem, caso a imagem não esteja baixada ainda, que é esse comando aqui. Então o Docker Container Run ele já faz o pull da imagem, ele vai criar o container e iniciar o container, né? Tudo de uma vez só com esse Docker Container Run. Aí aqui em cima eu coloquei os comandos específicos, né, que a gente precisaria rodar caso não existisse o Docker Container Run, né? Mas só para exemplificar o que ele está fazendo por baixo ali, né? Porque é sempre bom saber o que ocorre ali por trás das cortinas, né, no caso. Então eu vou demonstrar aqui, esses comandos aqui basicamente eles vão ter o mesmo resultado do Docker Container Run ali. Vamos rodar ali primeiro, por exemplo, container create, depois o box. Aí ele mostra um hash aqui, que é um hash identificador do container que ele criou. Se a gente vier aqui e dar um docker container ps, não vai ter nada porque esse container só foi criado, ele não foi startado ainda, não foi iniciado. Então o docker container ps ele não vai mostrar, porque só mostra os containers em execução, né? Daí pra ver, então no caso a gente precisa colocar o menos "-a" aqui. Aí a gente vê que ele tá como created aqui, né? Para iniciar daí esse container que a gente criou, a gente pode utilizar o docker container start. Ele vai ter iniciado agora o container. Se a gente vier com o container ps aqui, ele mostra que está rodando ali, está up a 4 segundos. E aí ele fica mostrando ali a contagem de quanto tempo que está. E esse comando aqui, ele iniciou ali o container e ele está rodando só um comando do sh ali, porque ele não tem nenhum entry point, né, que nem a gente inspecionou na imagem ali. E no CMD dele ele só está rodando o shell, então ele não está rodando nada ali, basicamente ele só está esperando alguma coisa acontecer, basicamente. Se a gente der um docker container logs -f buzzbox, esse comando aqui que ele vai fazer, ele vai retornar e ficar exibindo os logs desse container, e o -f é para ele o follow, né, -follow, que é para ele ficar escutando os logs eternamente. Se a gente tirar o -f, ele só vai mostrar os logs e sair daí. E como a gente viu ali, não tem nenhum log, é porque ele só está com o shell executando, não tem nenhum output sendo gerado. Aí beleza, se a gente quiser parar o container, a gente roda o stop, ele vai parar o container. Pode demorar um pouquinho, que ele vai mandar um sig stop, né, um comando sig stop lá para o container. O container tem alguns segundos para ele parar de forma saudável, né, no caso. Ele não é morto abruptamente com o stop. Aí se a gente vier dar um docker ps -a, mostra aqui que ele ficou como exited, né? Encerrou ali com um exit code 137. Como ele está parado, se a gente quiser, a gente pode iniciar ele de volta aqui do start, por exemplo, que ele vai ter subido novamente. Aí tem alguns comandos aqui, por exemplo, do pause e um pause, que a gente consegue pausar o container. Aí ele fica aqui como pause, ele não vai estar executando nada. Aí a gente pode dar um pause para ele voltar à execução, bem tranquilo. Aí aqui embaixo a gente já está mostrando com o container run, né, que é o comando mais utilizado, que ele já faz que nem eu expliquei, ele faz o pull da imagem, faz o create, faz o start, tudo de uma vez só, então ele é bem mais
mais ágil, né, para fazer. Eu vou primeiramente remover esse container aqui que eu estou executando. O Docker Container rm-f, daí o nome do container. Esse rm-f ele faz um remove de forma forçada. Também não é muito recomendável fazer isso aqui, mas aqui, como eu só quero testar ali, não tem nenhum problema. Aí agora vamos executar aqui com container run. Esse sh aqui no final é só o comando que ele vai passar ali para o container, substituindo esse cmd que está definindo a imagem lá. Então o que a gente passar aqui depois do nome da imagem vai ser o que vai ser passado como comando. Aqui eu estou passando o sh, mas na verdade, como ele já tem por padrão sh, nem precisa passar. Se ele rodar assim, ó, ele já vai executar ali. E aqui outra coisa que eu estou fazendo é passando a flag "-it", que é o "-i" é para interactive, vai rodar em modo interativo, e o t é o TTI novamente, o TTY. Seria a mesma coisa que rodar assim, ó, "-interactive" e "-TTY". Se não me engano é interactive, só que colocando como "-it" é a forma resumida, né, de tudo isso aqui. Então é bem mais fácil. Aí eu executei ali e vocês podem ver que ele retornou um shell aqui para o próprio container. Então a gente pode mandar comandos aqui dentro do container. Normalmente ele vai estar usando o bin sh do container ali, desse container pushbox, e ele tem alguns comandos aqui já padrão nele e tal, bem Linux, normal do Linux aqui. Bom, a gente executou aqui, só dei um container run aqui. Se a gente der um Ctrl D aqui, por exemplo, ele sai da execução do container. Se a gente vier dar um docker ps-a, você vai ver que ele ficou com exit aqui, com exit code 0, porque a gente simplesmente encerrou ele e não está mais executando nada dentro dele, então ele encerrou a execução do container. Aqui embaixo tem uma variação desse comando aqui de cima, que é com "-rm". O que ele vai fazer? Ele vai remover o container quando a gente parar de executar alguma coisa nele. Aqui em cima, quando eu dei um Ctrl D, ele saiu e ficou como exited. Agora, quando eu rodar com "-rm", ele não vai continuar aparecendo aqui, ó. Eu vou só remover esse container que ficou exited aqui e vou rodar novamente com "-rm". Ele retorna o shell aqui normal. Tem os comandos aqui, né? D normal. Aí agora dando "-d" aqui, o Ctrl D. E se ele vier no ps-a, não vai ter nenhum container porque ele removeu, né? Por causa dessa flag "-rm". Aí uma outra opção aqui seria passar o "-d", que é detached, ou seja, vai desanexar esse container do nosso terminal e vai rodar em background. Vamos executar aqui. Ele só mostrou o hash do container, mas ele ficou rodando em background, ó. Instalar up a 3 segundos. E aqui seria uma outra opção com "-rm" e "-d" também, que daí vai rodar em background e vai remover quando a gente parar a execução dele, né? Aí uma coisa, esse container que está executando aqui, se a gente quiser rodar algum comando dentro dele e ele já estando em execução, a gente pode usar o container docker container exec, passando essa flag aqui, flag "-it", que é a mesma coisa do aqui de cima aqui, que é para ficar no modo interativo, e com TTY. Então a gente roda isso aqui, passando o nome do container e o comando que a gente quer executar. Aqui, por exemplo, esse sh, a gente vai entrar dentro do container aqui e receber
o shell para executar, executar comandos nele. Aqui pode ser passado qualquer comando. Por exemplo, se eu der só um ls aqui, barra, ele vai rodar o comando ls barra dentro do container e sair. Se a gente for ver, o container continua rodando lá normal. Eu vou remover esse container aqui de volta com rm. E aqui uma outra opção, passando a flag do -network, que é um outro conceito aqui do Docker, né? Além dos containers, das imagens, do registry, das Docker files, é o conceito de networks. Aqui estou passando, por exemplo, o -network host, que vai fazer com que o container compartilhe a rede do host que ele está executando, né? Por padrão ele não vai compartilhar a rede, por padrão ele pega e roda numa rede do tipo bridge do Docker. Se a gente vier aqui e executar, por exemplo, esse aqui em background, daí a gente tem um Docker container inspect e o nome do container. A gente, aqui por exemplo, a última informação que ele traz aqui é o network settings, e aqui ele mostra que ele está pegando uma network tipo bridge ali, que vai ser, essa rede ela é uma rede que já é definida pelo próprio Docker. Quando você instala ele cria uma rede bridge ali, e daí ele vai criar uma interface dessa rede dentro do namespace que esse container estiver rodando, né? Então, voltando aqui para os conceitos das namespaces do Docker, ele tem essa namespace do network. Então, para cada container que a gente está rodando, ele vai, se a gente não especificar essa -network aqui, ele vai criar uma network, ou na verdade ele vai utilizar a network existente já do Docker, só que criando uma interface dentro do namespace que o container estiver executando. É um pouco mais complexo, mas basicamente ele vai ter uma bridge ali do Docker. Se a gente vier aqui no IP-A, a gente consegue ver que tem uma interface Docker 0 aqui, por exemplo, que é o que ele cria por padrão, e essa é uma bridge ali que ele vai criar, e daí os containers vão ter uma interface que vai ser associada a essa bridge aqui dele, e daí por isso que ele vai pegar um endereço nessa faixa aqui até. Se a gente ver aqui, o IP daquele container que eu executei sem definir uma rede para ele estava 72.17.0.2, e a gente vê aqui que o CDR dessa bridge do Docker aqui é esse mesmo CDR ali, né? 17.0.1/16. Então, ou seja, ele criou por padrão dentro dessa rede do Docker, e aí ele vai estar disponível só através dessa interface, né? Já quando a gente passa aqui o -network, por exemplo, com o host, ele vai compartilhar a rede com o nosso host. Eu vou até simplificar aqui para ficar mais fácil a compreensão. A gente executou ali, né? Ele está rodando aqui 2 minutos. Vamos dar um exec acessando o shell dele, e se a gente vier aqui com o IP-A, a gente vê que ele criou essa ETH0 aqui com esse IP ali, né? T7.0.2. Esse aqui ele vai estar fazendo essa bridge ali, né? Ele vai ter criado uma interface virtual ali associada a essa bridge do Docker ali. Porém, quando a gente vier aqui, eu vou remover esse container e vou rodar ele com network host aqui. Daí eu vou dar um exec nele. Se a gente vier aqui até o IP-A, a gente vê que ele já não está mais utilizando aquela outra interface. Sim, ele está pegando a mesma interface da minha máquina host, que é uma máquina virtual que eu estou rodando aqui no VMware.
Ou seja, ele está compartilhando a network com o host. E até aparece aqui a bridge do Docker, né? Então, esse aqui é um IP que está vindo da máquina virtual ali, né? Ou seja, ele cai naquele conceito do compartilhamento ali dos namespaces. E esse aqui, no caso, é o namespace network. Então é bem interessante esse isolamento que ele faz ali. Mas aqui é só para exemplificar aí como seria compartilhando a rede do host, né? Geralmente não é aconselhável rodar dessa forma, justamente porque o Docker é feito para isolar, né, a rede ali. A gente não vai querer que ele compartilhe a rede, mas em casos muito específicos acaba sendo compartilhado ali. Mas enfim, aí tem um outro comando que eu já tinha demonstrado, né, que é o exec, para executar comandos dentro de um container que já está em execução. Aqui tem o Docker Container PS, que é para listar, né, os containers. Vou remover aqui. Aqui o comando para remover container, né, que é o RM. O "-f" é para forçar. Que por padrão a gente primeiro tem que parar ele para depois remover, né? Já o "-f" ele consegue remover containers que estão em execução. Aí você pode remover tanto por nome como pelo hash do container, né, que é o hash que ele geralmente mostra no container ID aqui no comando PS. Então você pode remover pelo hash também. Aí aqui tem alguns outros testes que eu estava fazendo com a imagem do Alpine, que é uma outra imagem também bem conhecida ali do Docker. Então vou fazer também primeiramente o Docker Image Pool dela. Vai baixar lá do Docker Registry, eu já tinha baixado aqui, então já está ali. E a mesma coisa daí, por exemplo, para executar um container ali, a gente vai rodar um run. Aí que estou passando o "-rm" para ele remover depois de finalizar. O "-it" aqui para a gente ter um modo iterativo com acesso a um console. Aí passando um nome para ele para o container que eu quero. E por último a gente passa a imagem com a definição da tag, né, que a gente quer. E aqui depois poderia ter passando algum comando específico, como sh, por exemplo, mas por padrão essa imagem ela também já executa o comando sh, então não precisa passar o sh ali. Vamos executar aqui, ele retornou o shell desse container. A gente pode dar alguns comandos aqui também. Release. Aqui ele mostra que é uma Pine Linux e tal. O ID aqui, por exemplo, para ver o usuário que está executando. É normal aqui, né? O PW dele está por padrão aqui no bar. Então ele retornou o shell ali desse container. Aí se tem um Ctrl D, ele sai. Se vier listar aqui os containers, ele já removeu o container, porque a gente passou o "-rm". E aqui por fim vamos falar um pouco sobre o comando Docker Image. Também se vier aqui der um Docker Image, ele mostra todos os subcomandos. Se vier um Docker Image ls, ele lista as imagens e tal. Se fizer um Docker Image RM, você remove alguma imagem. O Docker Image Inspect a gente usou ali em cima, que é para inspecionar o conteúdo que foi definido nessa imagem. Ele mostra tudo, definições, né, dessa imagem ali. Aí por fim vamos fazer alguns testes com as imagens. A gente vai gerar uma imagem customizada utilizando um Dockerfile nosso. Aqui, por exemplo, nessas imagens eles já tem um Dockerfile pré-definido e a gente só utiliza a imagem, né, através desses Dockerfiles que já foram feitos ali. Até se você vier aqui
nas tags você vê os comandos que foram utilizados ali, né, na geração dessas imagens. Essa aqui não tem muitos comandos ali, mas vamos ver o BuzzBox aqui, por exemplo. Também não tem muitos comandos aqui, mas tem algumas que vão aparecer várias camadas aqui, né, de comandos que são executados, várias layers, né, que falam. Cada comando executado dentro do Dockerfile é uma layer ali, né, uma camada que vai ser utilizada para compor a imagem em si. Eu vou demonstrar aqui que eu tenho uma Dockerfile que eu criei aqui a partir dessa imagem do Alpine. Eu defini ela aqui dentro desse repositório aqui no GitHub. Ele vai estar dentro desse path aqui, né, desse caminho custom Alpine. E esse Dockerfile por padrão recebe esse nome de Dockerfile mesmo. A gente pode usar um nome diferente, mas por padrão a gente usa o nome Dockerfile. Aí aqui ele dentro do Dockerfile vai ser a definição do que vai ser utilizado para construir a imagem. E sempre a gente tem que começar pegando como base alguma outra imagem, né? Aqui eu, por exemplo, para fazer isso a gente usa o comando from aqui, né? Por estar utilizando a outra imagem do Alpine como base. Então, a partir dessa imagem, a gente vai rodar comandos em cima para customizar ela. Aí aqui o próximo comando que eu estou utilizando é o workdir, que é para definir um diretório de trabalho ali dentro durante o build ali da imagem. Aqui eu estou falando para ser o home/Alpine. Daí tem os comandos do run aqui, que é para literalmente rodar comandos dentro dessa imagem. Aqui eu estou utilizando o APK ali, que é o gerenciador de pacotes da Alpine, para adicionar o cur e o JQ dentro dessa imagem, que eles não vêm por padrão, se não me engano. Vamos executar aqui até para simplificar isso. Se tiver aqui, der um run nessa imagem. A gente tentar rodar um cur aqui, ele dá aqui cur not found. Mesma coisa o JQ, que é uma ferramenta para formatar e fazer interações com JSON. Então se a gente rodar esse comando aqui dentro do container aqui já em execução, ele vai adicionar eles. A gente pode até validar aqui que agora o cur está disponível, o JQ também. Aí enfim, aqui é só para instalar esses pacotes ali. E aqui eu estou copiando o comando copy, a gente está copiando um arquivo que está aqui no mesmo diretório para dentro do container, que ele vai ficar daí nesse outro diretório, né? Sempre o primeiro do comando copy, o primeiro argumento vai ser o path da onde você vai tirar, da onde o arquivo vai vir, ou qual o nome do arquivo que você vai copiar do diretório de origem, e o outro é o diretório de destino, que vai ficar dentro do container. Aqui eu estou colocando ele dentro do /pt, que é esse arquivo do Docker entry point, que eu já vou demonstrar ele ali, que ele tem. Aí que eu estou definindo o entry point para essa imagem, para ser esse arquivo que eu copiei ali, que é um shell script, e estou passando o cmd com esses argumentos aqui do cat para esse arquivo aqui que vai ser gerado ali dentro do Docker entry point, que eu vou demonstrar já. Esse aqui é basicamente um shell script aqui, bem tranquilo. Que a gente vai fazer? A gente vai vai chamar o cur para fazer uma request nessa API aqui de CEP. E o que a gente está fazendo? A gente está especificando que essa variável aqui de ambiente vai ser o CEP. Ou seja, a gente vai passar uma variável de ambiente para esse container, a gente vai receber esse nome e a gente vai definir um CEP aqui. E aí a partir desse CEP a gente vai fazer uma requisição nessa API e vai salvar o conteúdo dessa requisição nesse arquivo aqui, que é o arquivo que eu coloquei aqui no cmd. Ou seja, ele vai retornar o conteúdo dessa API aqui e vai salvar nesse arquivo.
Daí o que eu estou fazendo aqui embaixo? Eu estou dando um exec nos argumentos. Esse cifrão arroba seria todos os argumentos que esse shell script que vai receber. Então assim, ele vai chamar o exec para executar todos esses argumentos. E o que a gente fez aqui? Como a gente passou tanto o entry point como o cmd, quando iniciar o container, ele vai chamar esse shell script ali e vai passar como argumentos o que foi passado aqui no cmd. Eu expliquei lá, né? O entry point e cmd são parecidos, porém quando você passa os dois, ele vai usar o cmd como argumento para o entry point. Então a gente vai chamar esse shell script ali, passando isso aqui como argumento. Então aí que está o pulo do gato, né? A gente vai passar isso como argumento e aqui a gente vai executar basicamente isso aqui. Então, ou seja, ele vai salvar o conteúdo aqui e a gente vai executar tudo que tiver como argumento para só ler o conteúdo daquele arquivo. Então vocês vão ver na prática o que vai acontecer. Ele vai retornar isso no output daí do container. Então daí o que a gente faz? Tem uma Dockerfile aqui definida e para buildar ela a gente precisa usar os comandos ali do Docker build, Docker image build, que é esse comando aqui. A gente tem que passar uma tag, pode ser menos tag ou "-t", para definir qual que vai ser o nome e a tag dessa imagem que a gente vai buildar. E aí a gente passa aqui um path que vai ser o build context, né? Vai ser a partir da onde que essa Dockerfile aqui vai estar se referenciando para buscar tipo esses arquivos aqui que a gente está copiando. Como eu estou passando esse path aqui, ele já vai estar se referenciando a esse caminho aqui dentro. Então por isso que eu posso usar direto aqui, que é como se fosse ponto barra Docker entry point. Por isso que ele vai conseguir achar esse arquivo ali. Então a gente vai rodar esse comando aqui. Ele vai rodar cada step aqui definido nessa Dockerfile. Olha lá, ele pegou a partir da imagem base, rodou o workdir, rodou o APK, como eu já tinha rodado aqui antes, ele está usando o cache. Que cada comando que é especificado aqui dentro da Dockerfile vai gerar uma layer, né, uma camada dentro da imagem Docker. E essas layers elas ficam em cache para questão de otimização, né? O Docker ele consegue otimizar o build e fazer com que ele fique mais rápido utilizando o cache, né, das camadas. Aí se você vier aqui, por exemplo, e colocar um outro comando aqui no meio, os comandos que estão depois vão precisar ser atualizados, né? Ele vai perder o cache que tinha sido feito. Porém, se você rebuildar ela do mesmo jeito, ele vai continuar utilizando o cache. Então é bem interessante colocar comandos para baixar dependências antes e antes de comandos que vão acabar gerando atualizações de código, por exemplo. Então geralmente a gente baixa antes dependências e depois copia códigos para dentro da imagem. Então ali a gente buildou a imagem. Se a gente der um docker image ls, a gente vai ver que ela vai aparecer aqui por último, o tamanho dela ali e tal, e a data da criação. Então a gente já consegue executar ela localmente. E para executar daí é a mesma coisa que a gente tinha feito aqui anteriormente com o Docker Container Run. Vou passar um nome aqui específico para ela. Aí você passa qual que é a imagem que você quer. Como a gente definiu ali na menos tag esse nome aqui, então a gente passa ele aqui embaixo. E aqui que está aquela questão lá que a gente vai utilizar como variável de ambiente, essa variável cep number. A gente vai passar ela aqui na tag "-env" e vou passar um cep qualquer aqui. Então ele vai utilizar daí esse cep dentro do container aqui para buscar nessa API. Ele vai executar aqui e instalar. Ele
chamou a API lá, passando esse CEP aqui, e trouxe o resultado, porque ele jogou o resultado ali para esse arquivo, e daí por último a gente deu esse cat no arquivo ali, que foi executado aqui no exec. Então é bem interessante a gente passar aqui algum outro CEP. Aqui é um CEP que não existe, vamos pegar um CEP que existe aqui. Vou tentar os 960, também não existe. Vou pegar um CEP qualquer aqui de Curitiba. 921. Aí você pode ver que ele já traz um resultado diferente, porque ele está pegando isso da variável no ambiente e chamando ali na API em tempo de execução, né? Então é isso. Esse aqui só é uma outra versão que eu tinha feito aqui, mas é basicamente a mesma coisa ali. A gente faz o build da imagem e tal. Aqui eu só estou passando esse argumento "-f" para especificar um nome diferente para Dockerfile. Por padrão ele vai buscar por Dockerfile, né, a imagem, para gerar a imagem no caso. Mas se a gente passar o "-f" e falar um nome diferente, ele vai buscar essa outra imagem, essa outra Dockerfile. E daí a mesma coisa, e daí executando o container aqui. Essa aqui é uma outra versão que eu tinha feito usando build args, que são argumentos que vão ser passados já direto para o build da imagem. Que aí a gente, por exemplo, esses comandos que a gente usou aqui no "-env", eles só são passados para o container, né? Não são passados para a imagem. Então a gente só consegue pegar ele em tempo de execução, quando o container já está sendo executado. Porém, às vezes a gente precisa passar alguma variável, alguma coisa para a própria Dockerfile, para a gente poder acessar antes de rodar o container, né? Poder usar essa variável durante o build da imagem. Então aqui no caso eu estou passando o mesmo CEP number ali, só que como argumento para o build. Então a gente já consegue acessar ele dentro da Dockerfile aqui, através do comando arg aqui. E aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo que eu quero receber esse build argument com o nome dele. E aqui eu estou fazendo o seguinte, a gente está especificando o env CEP number para ser igual ao valor passado no arg. Ou seja, a gente vai definir também no environment do container. Tipo, além de a gente estar pegando ele como argumento, a gente vai definir também dentro do container essa mesma variável. Esse é algo que pode ser feito também às vezes, quando precisa da variável tanto no build como em runtime ali, né? Mas aqui a gente já está pegando ela, definindo ela como env, e daí a gente já está batendo da API aqui direto durante o build. Então aqui ele consegue usar essa variável definida, porque a gente está definindo ela no env. Então ele aqui vai bater na variável, vai bater na API, usando a variável, e vai salvar ali no arquivo, e por último a gente vai dar o cat nele. Então ele vai ter o mesmo resultado do outro container ali, só que aqui fazendo tudo durante o build já, em vez de fazer em tempo de execução. A gente executar esse container aqui agora, pode ver que ele trouxe o resultado também esperado. Então é isso, basicamente alguns comandos aqui. Eu pretendo fazer outras videoaulas falando com os outros comandos, tá? Alguns comandos mais avançados, mas eu espero que vocês tenham gostado, e quem gostou, se puder deixar um like ou se inscrever no canal, que ajuda bastante. E é isso, então até a próxima, obrigado, tchau, tchau.